Feliz sábado a todos. Bendito seja o nome do Senhor, porque nossa igreja está cheia. Eu estou revendo o rosto de pessoas que eu não tinha visto ainda, e que eu não tinha visto esse ano, e outras que eu nunca tinha visto. Ontem à noite eu comecei falando que para mim é um privilégio estar entre os irmãos. E eu quero repetir o que eu comecei ontem dizendo. Irmãos, é com muito respeito que eu venho pregar para vocês. Muito respeito. Porque eu sei que eu estou falando para as pessoas com quem eu vou conviver a eternidade toda. Sabe o que significa isso? É verdade mesmo, vocês são meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos uniu de uma forma muito poderosa, com laços que não existe mais como dissolver, a não ser que você queira ou que eu queira. Você é meu irmão de verdade. Eu posso não conhecer a tua vida completamente. Você, visitante, que veio aqui, eu estou vendo algumas pessoas que são nossas visitas, nossos amigos. Eu quero assegurar para você uma coisa. Em nome de Jesus, ouça o que eu vou dizer agora. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus trouxe você hoje aqui pela manhã para ouvir o sermão que eu vou pregar. O Senhor Jesus ama tanto você que resolveu trazer você aqui nessa manhã. Este sermão é para você também que está nos visitando. As coisas que iremos dizer e falar estão diretamente ligadas à sua salvação. A coisa que você mais busca, o que você mais quer. O Senhor Deus se preocupa com você. Nós estamos direcionados à vitória. E Deus hoje de manhã vai mostrar para você, através das palavras que Ele me usará para dizer, coisas que destinarão você a um patamar, a um local onde o Senhor Deus planejou durante muito tempo levar você. E só depende de você, pela graça de Jesus, chegar lá. E eu queria comentar algo com você agora. Em nome de Jesus, não converse. Vença o desejo de conversar. Essa não é hora mais de conversarmos. Quando pessoas vêm aqui na frente e falam, essas pessoas estão falando daquilo que trouxeram no coração para Jesus. E eu creio com todo o meu coração que são imbuídas por Deus. O julgamento que eu tenho no meu coração é que nem todas as pessoas são imbuídas por Deus. Mas quem se atreve a vir aqui da frente e falar, ela veio com uma intenção muito séria e Deus irá cobrar dela. A minha Bíblia diz que quem empunha a Bíblia pode estar correndo o risco de ser um falso profeta. A pessoa que vem aqui na frente tem que saber o que está fazendo. Segundo, a pessoa que vem cantar aqui, vem trazer no coração algo para Deus, para o Deus eterno do universo. Mas ao abrirmos nossa Bíblia, meu irmão, não são pessoas falando ou cantando. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, vença a tentação de conversar e de atrapalhar alguém nessa manhã. Porque quando abrirmos a nossa Bíblia, Deus é que vai falar. Não serão pessoas cantando ou falando, Deus vai estar falando. Por isso, se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado. Leia, por favor, em nome de Jesus. E o Senhor Deus vai abençoar você. Eu quero lhe fazer uma pergunta antes de abrir a Bíblia. Até onde você permite Deus ir para Ele chamar a sua atenção? Até onde você deixa Deus ir na sua vida? Nós acabamos de cantar hinos muito sérios e eu não me contive. Eu fiquei muito feliz com o que nós cantamos. Nós cantamos assim. Todos prontos, disse o mestre, o quê? A comigo padecer. E acordando, foi isso ou não foi? E acordando responderam o quê? Irmãos, vocês viram que vocês cantaram? Eis-nos prontos a morrer. Vocês estão dispostos a morrer por Cristo? Estão ou não? Amém, meus irmãos, glória a Deus. Então eu faço a pergunta de novo, até onde você deixa Deus ir na sua vida? Quem está pronto para morrer, deixa Deus fazer qualquer coisa, deixa ou não? Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês cantaram coisas muito sérias aqui pela manhã. Eu marquei as palavras desses hinos que foram cantados, são hinos muito sérios e hino é oração. Então eu pergunto de novo, até onde você deixa Deus ir para chamar a sua atenção? O bom piloto faz de tudo para levar os passageiros de volta para casa. Eu soube melhor a respeito da atitude de um piloto quando eu soube de um relato de uma viagem para o Missouri. Era um desses voos barulhentos
E as pessoas não queriam ficar quietas. Dentro do avião estava cada um jogando papelzinho no outro e brincando e dando risada e indo para cima de cada um para a cadeira do outro. De repente, a comissária de bordo disse: senhores passageiros, este voo vai passar por uma grande turbulência. Por favor, tomem os seus lugares. Alguns obedeceram, mas a maioria não. A maioria continuou brincando, continuou andando para lá e para cá dentro do avião, e ela impostou a voz e disse: senhores passageiros, por favor, vamos passar por uma grande turbulência, uma tempestade na frente, por favor, tomem os seus lugares. Ao que se pensa, parece que a maior parte das pessoas ouviu, mas não foi bem assim, porque a próxima voz que foi ouvida foi do Capitão Brown. O comandante disse de lá da cabine: aqui é o comandante Brown. Vamos deixar bem sérias as nossas responsabilidades. O meu trabalho é passar pela tempestade. O trabalho dos senhores é fazerem o que eu mando. Portanto, tomem os seus lugares. Nessa hora, a porta do banheiro se abriu e um cavalheiro de rosto vermelho e sorriso amarelo saiu de lá e se sentou num dos bancos, profundamente envergonhado. E eu pergunto para você: o piloto errou? Foi insensível? Mal educado? E eu pergunto para vocês: o piloto preferiu ver o homem seguro e envergonhado a vê-lo desinformado e ferido? É isso que Deus faz. Até onde você acha que Deus pode ir com você para chamar a sua atenção e para levar você de volta para casa? Até onde você deixa Deus ir? Até onde que as músicas realmente fazem efeito naquilo que nós estamos cantando, exteriorizando? Senhor, estou pronto a morrer pelo Senhor. Estamos mesmo prontos a morrer? Eu vou ler algumas coisas agora. E você vai aí no seu banco em nome do Senhor Jesus, para você entender por que é que eu vou ter que pregar o que eu vou pregar nesta manhã. Dentro do seu coração, diga sim ou não para o que você vai ouvir. Preste bem atenção nisso daqui. Você sabe que todos os sermões que eu prego, eu começo falando sobre, abrindo a Bíblia. E hoje pela manhã eu vou abrir esse livro. Vocês têm esse livro? Tem? Eu vou ler um pedacinho do que está aqui, meus irmãos. E eu quero saber se vocês acreditam nisso ou não. Eu não queria que você exteriorizasse a sua resposta. Eu queria que você respondesse dentro de você. Porque no fundo do meu coração, e eu tenho certeza que no fundo do coração de Deus, não são as nossas palavras que mais valem. O que você disser com sua boca, se não estiver dentro do seu coração, adianta alguma coisa? Portanto, responda dentro do seu coração. Eu vou lhe comentar um detalhe aqui. Aqui existe um capítulo intitulado O Estilo de Vida e as Atividades dos Remanescentes. Quem são os remanescentes? Então eu vou fazer de novo uma pergunta. As coisas que eu ler aqui, você diga se você crê ou não dentro do seu coração. Eu vou lhe fazer a pergunta: se o que está aqui é bíblico ou não é? Quem escreveu? Eu simplesmente vou ler. Eu sou só porta-voz, tá bom? Como enfrentar os críticos? Exaltar a palavra de Deus. Vida campestre. Nossas revistas devem conter nossa mensagem. Vestuários e adornos. Não há necessidade de fazer o assunto do vestuário o ponto principal de nossa religião. Algo mais valioso há do que falar. Falai de Cristo. E quando o coração estiver convertido, tudo o que não está no lugar irá para o seu lugar. Tudo que não estiver em harmonia com a lei de Deus voltará para o seu lugar. Eu quero dizer para os senhores que nada impedirá que essa voz chegue até os confins da terra, porque o Senhor Deus disse que essa mensagem chegaria lá. Eu vou lhe fazer uma pergunta: o que você acha que Deus planejou para você, na sua vida, para seus vestidos e seus adornos? Pense bem nisso. Página 77.
O capítulo é o estilo de vida e atividades dos remanescentes. Simples, simples. Televisão e teatro. O que deve ver o Filho de Deus nos últimos dias? O que é que deve colocar diante dos seus olhos? Aquilo que nós vemos modifica aquilo que nós somos. Nós somos moldados por aquilo que colocamos para dentro. São as avenidas da alma. Quanto você crê nisso? O quanto isso é verdade para você? Vou passar para outro detalhe. Música que eleva. Por acaso, quem escreveu isso daqui estava errado? Responda para mim. Agora eu preciso da sua resposta. Errado ou não? Estava certo? Será que nós temos a totalidade de vozes aqui? Recriação aprovada por Cristo. Qual é a recriação do povo que diz: estou pronto para morrer, Senhor, por ti. Eu quero morrer pelo Senhor. Ter cuidado com a associação com o mundo, com as coisas que o mundo fabrica. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora e vou responder categoricamente. Você acha que existem 3 reinos ou 2 reinos no mundo? Se algo que nós temos não é do Senhor, é de que reino? É de Satanás, é ou não é? E gente que está pronta a morrer, olhe bem o que eu vou lhe dizer. Jesus disse que quem comigo não ajunta, não existe 3 reinos, são 2. Ou é sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno, do diabo. Irmãos queridos, ter cuidado com a associação com o mundo, o culto familiar, inteira confiança em Deus, tempo para jejum e oração, são os tópicos deste livro que você tem na mão. São os tópicos desse livro. E tem um aqui também, na página 81, desculpe. Como enfrentar os críticos, diz aqui. Exaltar a palavra de Deus, retornar à alimentação original. Eu vou fechar o livrinho agora. Quanto disso você acredita? Quanto disso já faz parte da sua vida? Quanto disso é verdade para você? E de onde foram tiradas estas verdades? Eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que eu acredito 100% no que eu acabei de ler. 100%. E eu sei que todas as orientações, todas que estão escritas aqui, foi o Senhor Deus que as concedeu para que você e eu vivêssemos felizes. E por que o Deus eterno quer que você e eu tenhamos uma vida diferente das pessoas do mundo? Que tenhamos que comer diferente das outras pessoas, nos vestir de maneira diferente das pessoas de fora, ter um tipo de divertimento e comportamento completamente oposto ao do mundo. Por quê? Porque nosso reino não é deste mundo. Nós estamos aqui para representar o reino de Deus, e se não for o dele, será o reino do diabo. E quer que eu diga uma coisa para você? Você não nasceu para perder, você nasceu para vencer. Você não nasceu para ser um pigmeu espiritual. Você não nasceu para ser um problema, irmão querido. Você nasceu para ser vitorioso. Ontem à noite eu perguntei a você, você sabe por que você nasceu nessa época? Paulo está dormindo. Gente poderosa, poderosa da Bíblia. Todos os heróis que você conhece e que eu conheço estão todos dormindo. Nós estamos vivos. E Deus nos concedeu estarmos vivos para presenciar a glória dele. Jesus não está te chamando para presenciar, olhe bem isso aqui, uma derrota. Ele está chamando você para presenciar a vitória dele que ele já tem. O Senhor Jesus não é que vai vencer, ele já venceu. E qualquer um que estiver contra ele já perdeu, irmãos. Não existe uma só chance de Jesus perder, nenhuma. Porque não tem mais como ele perder. Assim como não existe a menor chance do diabo ganhar, ele já perdeu. Então quem estiver com algo que não é do Senhor, e eu digo isso para você implorando que você me entenda, por favor, em nome de Jesus, eu digo isso para você, para que você entenda, que se você tiver algo que não pertence ao Deus eterno, você já perdeu, querido. Isso vai te levar para o poço, um poço sem fundo, uma desgraça, onde o diabo está. Não tem como. Se você faz, come, vive e age de forma que o Senhor Deus não permite, Satanás vai tomar conta de você, e Satanás não gosta nem dele. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu vou te contar nessa manhã, abrindo a nossa Bíblia, a história de alguém que esteve tão próximo de Jesus, tão próximo de Jesus, tão próximo.
e jogou fora. Que triste. Vocês sabem, a coisa que eu mais anseio na minha vida, que eu mais queria na minha vida, e eu oro todos os dias por isso. Falo, Senhor, olha, eu sei que eu não sou digna, mas não é pela minha dignidade, eu estou te pedindo em nome de Jesus. Eu quero ter a certeza que eu caminho todos os dias com o Senhor. Eu quero que o Senhor se manifeste na minha vida, na minha história. Eu quero que o Senhor Jesus se manifeste pessoalmente. Quero que os anjos estejam aqui. Eu quero que em nome de Jesus eu possa ver e andar com eles. Não porque eu preciso de uma prova, mas porque eu quero vê-los. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o maior desejo da sua vida? Algumas pessoas no passado tiveram essa oportunidade e jogaram fora. Existe uma multidão de pessoas lá fora. É uma multidão, irmãos, uma multidão que não tem nem ideia do que você sabe. Eu moro num lugar, queridos, no meio de um mato, onde o Senhor Deus, quando nos levou ali naquele lugar, eu nunca imaginei que tivesse seres humanos, irmãos meus, vivendo naquela situação de vida. Ali ao redor tem pessoas que só têm um fogão de lenha dentro de casa, exclusivamente um fogão de lenha. E você entra dentro de casa e procura lá, tem um pedaço velho de sujeira ali onde eles dormem em cima, que não é nem um pedaço de colchão, são algumas roupas velhas que eles colocam para serem o local onde vão dormir. E outros nem têm isso. Sabe o que eles possuem? E eu quero contar isso para vocês verem aonde nós estamos. Eu estou falando onde nós estamos como povo, porque lá onde eu moro, irmãos, ao redor do fogão de lenha, nós entramos dentro das casas e perguntamos assim para as pessoas: onde vocês dormem? Porque era um monte de criancinhas e não tinha cama. Eram muitas, mas ao redor do fogão tinha uns espaços côncavos no chão. Irmãos, tinha uns espaços côncavos no chão. E as criancinhas com a maior alegria apontaram: é ali que eu dormaria a minha cama. Cheias de alegria. Elas não têm o que comer nunca. Elas não comem quase nunca. Vivem de farinha, de fubá, porque é a única coisa que eles conseguem comer. Irmãos queridos, em nome de Jesus Cristo, aonde nós estamos? Quem é você? O que você tem? Quem é você? Para onde o Senhor Deus levou você? Em que patamar você está? Quem é você? Abra sua Bíblia, que eu quero te mostrar uma coisa super antagônica. Mateus capítulo 27. Não converse, por favor, em nome de Jesus. Vença a tentação de conversar. Eu vou lhe dizer algo. Você sabia que o inimigo sabe exatamente? Ele leu esse sermão aqui, ó. Cada página. Eu sei que ele leu. E ele sabe qual é a parte desse sermão que vai fazer diferença na sua vida. Então a parte que ele sabe que vai mudar você, porque ele tem inveja de você, morre de ciúme de você, ele queria estar no seu lugar. Ele queria estar no seu lugar. A parte que vai modificar a sua vida, ele vai arrumar um jeito de alguém se mexer, de alguém tirar sua atenção. Porque ele quer tirar de você o que você tem. Ele não pode ter mais. Então policie seu coração nessa manhã. Policie seu coração. É real, viu? As forças das trevas são reais. Não converse. Mateus 27, verso 1 em diante diz assim: chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar Jesus. Manietaram-no e levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, aquele que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Que nos importa? Disseram eles. Isto é contigo. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Irmãos queridos, eu queria que você não fechasse sua Bíblia e olhasse para mim em nome de Jesus. Há algo muito sério e antagônico nessa passagem. Algo muito sério que me faz pensar muito seriamente na vida desse rapaz que foi se enforcar. Judas Iscariotes,
Dentre todos os discípulos, ele era um dos mais sábios, o único que havia estudado. Ele era alto, de maior estatura que os outros discípulos, de porte nobre, extremamente bonito e inteligente. Judas Iscariotes fazia parte de uma dissidência dos judeus, que acreditava que o reino de Deus deveria vir pela força, a força bruta. Ele estudava muito, conhecia muito bem as Escrituras, e observando um dia que Jesus Cristo, os milagres que ele fazia, quem era Jesus e as coisas que ele estava fazendo, ele então, quando viu que Jesus chamou os discípulos, ele se adiantou e se ofereceu. Ele disse: eu quero participar. Sabe por que Judas disse isso, filha? Porque ele achava que ele tinha muito a oferecer para o reino de Deus. O desejado de todas as nações diz claramente, num capítulo exclusivo para Judas. Meus irmãos, um capítulo só para ele. Por que a irmã White foi instruída a decidir um capítulo só para ele? Aliás, Judas é mencionado 103 vezes no livro todo. Mais que qualquer outro discípulo. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai era o instrutor de nossa casa. Aliás, eu quero dizer aos senhores pais, amanhã cedo nós vamos falar com as famílias. E eu quero dizer aos senhores homens que estão na minha igreja, os senhores sempre vão marcar a vida de uma mulher. Um homem sempre marca a vida de uma mulher. Meu pai marcou a minha. E eu me lembro que meu pai, andando conosco na rua, nós vimos uma vez alguém batendo num boneco no meio da rua. E queimaram um boneco e eu fiquei olhando aquilo. E eu perguntei para o meu pai, por que estão fazendo isso com o boneco? Meu pai disse, porque estão queimando Judas. E meu pai falava aquilo muito sério. Meu pai não gostava destas coisas, das crendices do mundo. E nos fez ter muito respeito com as coisas de Deus. E ele falou assim, mas onde você ouviu falar a palavra Judas? Falei, na Bíblia. Quem foi Judas? Eu falei, quem traiu Jesus. E meu pai disse, onde mais você viu alguém chamado Judas? E eu me lembro que eu demorei a responder. Porque eu nunca tinha ouvido ninguém chamado Judas na vida. Você já ouviu alguém com o nome de Judas? É o nome mais odiado na face da terra. Ninguém quer ser chamado Judas. As pessoas não gostam desse nome. E se houver alguém aí que sabe que tem alguém com o nome de Judas, me desculpe, por favor. Mas eu sei que esse nome é reconhecido como um traidor. Mas Judas, na época de Jesus, era um homem conceituadíssimo. As pessoas e os discípulos olhavam para Judas como alguém especial e poderoso. E Judas, então, pasme ao que eu vou lhe dizer, caminhou junto com Jesus Cristo 3 anos e meio. E eu posso imaginar Jesus cobrindo Judas nas vezes em que eles todos dormiram no mesmo lugar. Jesus Cristo acordava mais cedo que todos os discípulos. Aliás, nenhuma vez o sol acordou Jesus. Jesus sempre acordava o sol. Todos os dias Jesus acordava antes do sol nascer. Várias vezes passou a noite em oração. E eu posso arriscar que Jesus orou muitas vezes por Judas nessas noites inteiras em oração. Eu arrisco dizer isso para vocês. E para piorar, vai mais um pedaço ainda. Judas, meus irmãos, recebeu de Jesus o poder. E ele curou uma série de pessoas. Aldeias inteiras ouviram falar de Jesus e conheceram Jesus pela primeira vez pela boca de Judas. Judas passou por uma época e por um tempo que quando eu paro para pensar, eu falo, Senhor, que coisa fabulosa. E ele esteve tão próximo da salvação, tão próximo de Jesus, que a linguagem que a irmã White usa aqui é tão poderosa, tão séria, que eu não posso deixar de dizer ela para você. Olhe só como é que ela fala. É a página do Desejado de Todas as Nações, 504, diz assim, a história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Honrada por quem? Irmãos, eu vou ler de novo isso daqui. Queridos, receber honras de pessoas dessa terra e ser honrado e falar o bababá que nós somos isso, aquilo, é um negócio. Agora, Deus, honrada por Deus, era esse o desejo de Deus para a vida de Judas. Mas olha a próxima frase. Irmãos, isso daqui para mim é sério demais. A primeira frase disse que a história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Agora veja a próxima frase. Houvesse Judas morrido antes de sua última viagem a Jerusalém e teria sido considerado digno de um lugar entre os 12 e cuja falta
muito se faria sentir. Ei, que coisa horrorosa. Se ele tivesse morrido uns dias antes, irmãos, uns meses antes, até hoje nós iríamos sentir falta de Judas. E você também. No entanto, por que ele é tão odiado? Por que ninguém quer saber de Judas, irmãos? Eu vou levar você a observar uma coisa. Está lá na sala do trono, ali estão os anciãos, ali estão os escribas, os fariseus, ali está toda a cúpula reunida, comentando sobre o maior personagem da época, Jesus Cristo. Estavam todos reunidos altamente preocupados, e muito preocupados, porque aquele Jesus que estava curando, que estava aumentando a quantidade de comida do povo, que trazia de 5 pãezinhos e 2 peixes, vários cestos de sobra, tinha até inventado de ressuscitar mortos. E então, aquele grupo de pessoas preocupados disse: se deixarmos ele continuar indo, daqui uns dias, o mundo se revolta e nós perdemos nosso lugar. Irmãos, o povo da época, os líderes da época morriam de medo de Jesus. E não era popular ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus era ser considerado um subversivo. Sabia disso? E no entanto, eles pensaram: temos que arrumar uma maneira de resolver esse problema. E a única maneira que nós encontramos de resolver esse problema é conseguindo fazer com que alguém mate ele para nós. Presta atenção na frase que eu disse. É conseguir fazer com que alguém mate Jesus para nós. E eles precisavam encontrar alguém que tivesse essa coragem. E começaram a pensar: como vamos fazer isso? Ali mais distante, cerca de 3 quilômetros, estava acontecendo um outro negócio interessante naquela mesma hora. Sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo um jantar num certo local. E o tal do procurado estava lá nesse jantar, junto com seus 12 discípulos. E nesse jantar, sorrateiramente entre uma mulher por meio da multidão, com um vidro cheinho, um vidro de alabastro, cheinho de nardo puro. E vem no meio daquela multidão e quebra aquele vidro de nardo puro ali e derrama na cabeça de Jesus e nos pés. E o povo todo vem correndo para aquele cheiro, né? Aquela coisa toda. E Judas aparece no meio do povo. Quando todos estão em silêncio, disse: poderia ter sido vendido. Ele era eficiente, viu? Ele só olhar o vidro, ele sabia quanto custava. Poderia ter sido vendido e ter dado esse dinheiro aos pobres. Poderia ter sido vendido por 300 denários. Vocês sabem quanto era 300 denários? Sabe, filho? Um denário era o trabalho de uma pessoa por um dia. 300 denários eram 300 dias de trabalho. Judas era eficiente, ele era o tesoureiro. Então ele provou ali: isso daí vale 300 denários. Ele não tinha falado com Maria Madalena. Ele sabia, porque ele era eficiente no que ele fazia. E no entanto, ele pega e reclama. Quando fala aqui, um começa a comentar. Quem que é a voz que é ouvida? É a de Jesus. Jesus, quando fala, fere profundamente a Judas. Eu queria dizer aos senhores que claramente no Desejado de Todas as Nações, a irmã White diz que Judas ficou ressentido. Quando Jesus disse abertamente, com todas as palavras: por que vocês estão incomodando essa mulher? O que ela está fazendo é para o meu benefício, é para a minha morte. E quando Jesus disse isso, sabia que Judas não estava preocupado com pobre nenhum, porque ele tirava o dinheiro que ele podia da bolsa que ele carregava, ele mesmo entregava para ele o dinheiro que ele achava que ele tinha o direito de levar. Ele dizia: eu faço tanto pelo mestre, eu mesmo posso pagar o meu salário. E pegava o dinheiro. E ele então começou a pensar, ficou ressentido: como que Jesus é capaz de, na frente de todo mundo, mostrar que eu estou errado? De que maneira? E não demorou muitos dias. E ele então se encontrou com aquela turba que estavam planejando um meio de matar Jesus. E nunca a turba de fariseus, a turba de judeus, aquela gente toda, imaginava que viria do próprio grupo dos 12, irmãos, dos 12, aquele que haveriam de. Eu imagino que eles lá no meio, quando vê Judas entrando, dizendo: eu tenho uma solução, eu tenho como resolver o problema de vocês. Eu acho que eles ali pensaram assim: nossa oração foi ouvida.
Olha ali, ó, veio a resposta. E Judas entra e diz assim: eu entrego ele para vocês. Eu entrego ele para vocês. Irmãos, quanto que custava o vidro cheinho de nardo puro? Quanto? Quanto foi que Judas pediu para entregar Jesus? O dízimo, irmãos queridos. O dízimo do valor. O preço de um escravo, era isso que se pagava por um escravo. E ele aceitou vender Jesus Cristo, reclamou lá na festa pelos 300 denários e aceitou vender Jesus por 30 moedinhas, irmãos. Que tal? E ele saiu dali com o bolso cheio de moedas. E para onde ele foi? Irmãos, quando Judas chegou na sala aonde Jesus estava fazendo a Santa Ceia, ele tinha no bolso as moedas com as quais ele tinha traído Jesus. Por que eu comecei esse sermão dessa manhã? Falando para você o que é que você pensa das doutrinas da igreja que você abraçou. Sabe o que Judas pensava das doutrinas da fé que ele estava abraçando? Ele guardava no coração pensando: Jesus não tem tanta razão assim. O que ele diz não está totalmente certo. Irmãos, eu fico pasma de pensar que ele por um bom tempo guardava no coração a ideia: eu mesmo posso dizer o que eu devo fazer da minha vida. Jesus não tem direito, ele não está totalmente certo. Quando ele subir ao trono, eu o ajudarei a fazer as coisas da maneira correta. Você, irmão, quando você pensa e ouve um sermão que diz claramente para você, não é o sermão que diz. A palavra de Deus, quando é aberta, os livros inspirados são abertos, e você ouve com clareza, com todas as palavras, que você não pode comer carne. Claramente isso, que Deus não te fez para comer essa alimentação. Irmãos, quando eu falo isso, eu vejo você se mexer no banco. Sabe por que você está se mexendo no banco? Sabe por que você fica com essa carinha de risada para mim? Sabe por quê, irmão? Porque eu estou tirando você da zona de conforto. Porque você fica bravo comigo, sabe por quê? Porque você não quer sair do que você está fazendo. E eu não posso deixar de falar o que eu estou falando. Sabe por que isso? Abre bem seu ouvido agora. Porque você é importante para Deus e para mim. E eu não quero que você morra estraçalhado e cheirando mal e cheio de doença, como a maior parte das pessoas que eu vejo, jogando para trás as verdades de Deus. Sabia disso? Porque você não foi feito para ser um túmulo, filho de Deus. Você foi feito para servir de bênção, de templo de Deus. Nós cantamos aqui: Senhor, eu quero ser templo teu. Foi isso que cantamos ou não? Você quer ser um templo de Deus mesmo? Pensa nisso. Irmã, sabe por que é que nós temos que falar sobre joias e adornos? Sobre a roupa que você veste? Queridos, eu recebo no meu consultório um mundo de pessoas que são atacadas diariamente na sua virtude. Irmã, quando você veste um vestido onde aparece o teu seio, querida, quando você veste uma roupa que é extremamente agarrada no seu corpo, quando você veste uma roupa curta, quando você veste algo que você mostra algo que deveria ser só do seu marido, você está atacando a virtude de alguém que está lutando para ser de Deus. E eu te pergunto, irmã, que parte do seu peito você acha que Deus deixa você mostrar? Pensa nisso, querida, em nome de Jesus Cristo. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso, irmã? E eu sei que muitos vão me odiar por causa disso. Por isso que ontem à noite eu disse para você que eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Porque esta mensagem não vai morrer. Não vai, irmãos. Queridos, o que você põe para dentro vai transformar você. Vai te dar força para vencer ou não o pecado. Sabe por que você continua assim sofrendo? Todos os dias sofrendo e caindo nos mesmos pecados? Querido, naquele dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu, abre bem seu ouvido aqui agora, para livrar você da maldição do pecado. Qual era a maldição do pecado? A segunda morte. Certo? Quem aceitou Jesus na cruz não passará pela segunda morte. Está entendido isso? Louvado seja Deus, é ou não é? Irmão, segunda morte é morte eterna. Pode ser até que você passe pela primeira, mas pela segunda você não passa. Glória a Deus. Agora, pensamento pavoroso é acordar na segunda pensando que é a primeira. Pense nisso, irmão querido. É acordar na segunda pensando que é a primeira. Quando Jesus Cristo foi para o céu, e Ele está agora no lugar santíssimo do santuário celestial, Ele está agora te livrando, olhe bem o que eu vou lhe falar, do poder do pecado. Primeiro Ele te livrou da maldição do pecado, que é a morte.
Quando ele está no santuário celestial, ele está te livrando do poder do pecado. Irmãos, quem segura na mão de Deus, quem diz que está fiel até a morte, que vai morrer por Jesus, não pode ter a síndrome de Judas, de guardar dentro do coração algo que ainda é seu, e de enquanto Jesus fala, dizer, não é assim, eu fico com o que eu penso. Quando você lê algo, irmão querido, quando você estuda, você que tem seu namorado, sua namorada, quando você ouve dizer na frente que se você tiver sexo antes do casamento, está jogando sua felicidade fora, que você está fazendo uma abominação perante o Senhor, aí você sai daqui e diz, isso é entre nós dois, nós nos amamos. Filho, quer que eu te diga uma coisa, rapaz? Você está roubando essa moça, ela não pertence a você. E você, menina, está entregando para alguém algo que ainda não você poderia entregar. Você não podia fazer isso. Menina, coloca a sua barba de molho, menina. Um rapaz que toca numa moça, antes de casar com ela, ele não a ama. Um homem, quando ama uma mulher, ele não toca nela. Ele a preserva, ele cuida dela, ele cuida, um homem quando ama, ele cuida, ele ampara, ele protege. Menina, em nome de Jesus, é hora de você pegar e sair fazendo, sabe o quê? Se ajoelhar perante Deus, pedir perdão e recomeçar de novo. Porque eu conheço um Deus que traz a virgindade de volta, e eu não estou falando de ímen, eu estou falando de um negócio aqui dentro, irmãos, que é muito mais sério do que uma parte do seu corpo. Eu estou falando de um negócio aqui que não deixa você prostituir seu corpo. É dentro da sua alma, é lá dentro de você. E aí torna você com valor. Faz você ter valor de verdade. Faz você acreditar de verdade. Jesus está no lugar do Santíssimo do Santuário Celestial para provar para você que um homossexual pode mudar de vida. Para provar para você que quem está em pecado pode deixar, pode permanecer perante Deus como uma pessoa que vive para provar que valeu a pena o que Deus fez. Sabe por quê? Abre bem seu ouvido agora. Quando você segue o que Deus pede, você está dizendo assim para o universo. Abre bem seu ouvido agora, em nome de Jesus. Não deixa nada te atrapalhar. Isso é muito importante que você vai ouvir agora. Quando você faz o que Deus pede, você está dizendo para o universo inteiro, quem me manda é Deus, não eu. É Deus que cuida da minha agenda. Ele é que faz o meu cardápio. Ele é que escolhe a roupa que eu vou usar. Ele que escolhe as palavras que eu vou falar. Ele é que escolhe aonde eu vou me divertir. Ele que escolhe a minha vida. Porque, irmão, se não for isso, é Satanás que escolhe sua roupa. É Satanás que faz seu cardápio. Irmãos, não tem 2, 3 reinos, é 2 só. Vamos parar de nos iludir, queridos, em nome de Jesus Cristo. E sabe o que mais? Iludindo os nossos filhos, iludindo a nossa história, enganando o povo e mentindo sobre o nome da nossa igreja. E agora vem o pior. Quando Jesus disse assim, ó, num sermão, Jesus foi lá naquele sermão, irmãos, e disse bem assim, ó. No meio de todo mundo, Judas estava ouvindo e falou assim: o certo, o que eu quero de vocês, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, olha a frase de Jesus, não pode fazer parte do meu reino. Jesus estava falando do quê? Da ceia. Mas o que significava aquela ceia? Fazer parte da vida de Jesus, completamente Jesus da vida dele. Já não sou mais eu. Vamos lá. Eu não sou mais eu. Não é para ter medo, não. É para cantar. Como é que é? Eu não sou mais eu. Cristo vive. Vive mesmo. Era isso que Jesus queria dizer nessa hora. Irmão, na hora que Jesus disse isso, aquilo foi a maior punhalada que Judas podia receber. Sabe por quê? Ele falou, eu não acredito que ele vem com essa história de que o reino dele não é temporal, é espiritual. Que a pessoa vai ter que, ele realmente vai ter que morrer, eu vou perder meu cargo. Aquela hora Judas decidiu, eu preciso ajudar Jesus, ele não está tão certo. Eu preciso acertar a vida dele, eu preciso consertar as coisas para ele. E alguns de nós querem reescrever a Bíblia, irmãos queridos. Alguns de nós querem reescrever o que Jesus escreveu. E Judas queria reformular o reino de Deus. Ele achava que não estava certo.
Sabe o que é que ele fez daí? Ele saiu dali, irmãos, no meio daquele grupo, ali da Santa Ceia. Irmãos, olha o nome, Santa Ceia, né? Que estava comendo com os discípulos. Eu imagino, aqui sou eu que imagino, tá bem? João estava na direita de Jesus e estava recostado a cabeça no ombro de Jesus. É isso ou não é? E eu imagino que Judas estava na esquerda. E eu vou explicar para vocês por que eu acredito nisso. Porque Jesus, um ano exatamente antes dessa noite, havia dito assim para os discípulos: queridos discípulos, havia falado para os 12, eu escolhi os 12, mas um de vós é o diabo. É um diabo. É assim que está no original. Um ano antes, Jesus tinha dito isso. E eu imagino que os discípulos, entre eles, deviam estar pensando: puxa, um de nós é um diabo. Que coisa séria, né? Depois, na noite da ceia, estavam ali todos sentados, e Jesus disse assim: um de vós vai me trair. E aí acaso sou eu, mestre? Acaso sou eu, mestre? E todos eles ficaram naquela coisa, um pergunta para o outro, um pergunta para o outro. E aí, João, que estava do lado de Jesus, disse assim: quem é Jesus? Quem é? E Jesus então diz para João: aquele que eu der o bocado molhado, esse é o que me trai. E imediatamente Jesus molhou o pão e deu a Judas. Por isso que eu creio que ele estava na esquerda, porque se ele tivesse feito isso, e os discípulos todos tivessem ouvido esta informação, teria o Judas estado longe. E Judas pegou o bocado e comeu. E dar e receber o bocado era um sinal de que ele era o mais amado. A pessoa que estava na mesa e desse o bocado molhado de pão para outra pessoa, no seu próprio suco de uva, estava dizendo: você é a pessoa que eu mais amo. Deixa eu dar para você, você é a pessoa que eu mais amo. Então aquela pessoa pegava na mão e Deus deu para Judas. E o interessante é que adivinha qual foi o primeiro pé que Jesus lavou? O primeiro. Irmãos, tudo Judas teve preeminência, em tudo. O primeiro pé que Judas... E vocês sabem qual é a informação que nós temos? Está naquele livro, O Cuidado de Deus, uma das meditações da irmã White. O Cuidado de Deus. Quando comenta a respeito de Judas, diz que na hora que Jesus se ungiu para ir lavar o pé de Judas, foi direto no pé dele. Quando foi chegando no pé de Judas, Judas olhou para ele e recuou. Disse: que vexame! E eu ainda creio que isso vai ser um rei. Vem lavar os pés dos discípulos. E diz que ele saiu de perto. E quando viu Jesus correndo, abaixando para lavar os pés de gente com os pés empoeirados e o pé de Pedro, diz que ele falou: poxa, eu estou mesmo muito enganado. Como é que eu fiquei 3 anos e meio aqui? Pode imaginar algo assim, irmãos? Pode imaginar algo dessa natureza, dessa qualidade? Irmãos, o sinédrio todo o povo judeu estava perdendo ibope para um carpinteiro. Tinha que arrumar um jeito, irmãos. Eu vou dizer para vocês aqui um jeito de matar Jesus. Abre seu ouvido agora. Judas ficou chateado com algumas coisas. Ficou chateado porque João Batista morreu e Jesus não fez nada. Uma das razões foi esta. Ele disse: ele não tem tanto poder. Ele ficava entre os expectantes quando Jesus iniciou ali o seu ministério. Estava ali quando foi chamado para os apóstolos e era o único que não era galileu. E ser galileu era coisa de gente pobre. Ele era o único que não era galileu. O único. Ele tinha realmente um desejo de ver sua vida transformada. Ele não era ruim de todo. Teve um lugar entre os 12. Teve um lugar na obra de evangelista. Teve poder e cura para expulsar demônios. Mas não se rendeu totalmente. Tinha um gênio horrível. Judas jamais brigaria em público. Mas ele fazia pelas costas um trabalho muito bem feito de falatório, de comentário. Você sabia? Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe, você tem certeza? Jesus sabia dessa condição de Judas ou não? Em nenhuma vez Jesus levantou a voz para Judas. Nenhuma vez foi crítico e maldoso com Judas. Todas as vezes falava com Judas com amor e com cuidado. Como Jesus tem falado com você, meu irmão?
como Jesus tem lidado com você. Eu sei que hoje pela manhã você pensou no seu pecado. Eu sei que você pensou nas coisas que estão erradas. E eu sei que você lutou. Eu sei que você lutou porque você é como eu. Lutou para dizer assim, mas não tem problema estas coisas. Algumas delas não são bem assim. Sabe por que você pensa isso? Porque você acha que pode viver 2 vidas e Jesus ainda te aceitar. Isso não acontece, viu? Se você viver 2 vidas, Jesus não vai te aceitar. Nunca. 99% salvo é igual a 100% perdido. Essa é a verdade. Você não pode permanecer com Deus cometendo pecados conhecidos. Não existe isso, nunca vai existir. Se você sabe que algo é pecado, aí você vai dizer, mas não é pecado. E eu sei que alguns podem estar dizendo, lá vem ela falar de comida de novo. Vou falar sim, sabe por quê, irmãos? Abre seu ouvido agora em nome de Jesus. Sabe qual é a primeira coisa que eu mudo num paciente meu que chega na minha frente? Primeira coisa, irmãos. Primeiro, o estilo de vida. Completamente. E pessoas que nunca ouviram falar de Bíblia. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de pegar um livro que você já pegou na mão. De estudar o que você tem de graça. Elas mudam de vida e são transformadas de uma maneira que eu fico pasma, irmãos. Pasma. De ver a transformação que elas têm. Quando eu chego para elas e digo, você acha que é natural matar algum animal para comer? Eles dizem, mas os animais foram feitos para comer. E eu digo, será que foram feitos mesmo? Vamos pensar, você eu sei que sabe disso. Você não sabe que os animais não foram feitos para comer? Sabe ou não? Para que os animais foram feitos? Você acha que Deus criou os animais para a gente ir lá dar uma paulada no coitado, enfiar uma faca na garganta do bicho, tirar o sangue dele, alguns comem até com sangue, e comer o animalzinho frito, assado, seja lá de qualquer maneira que for, irmãos? Você acha isso natural? De gente que diz assim, Senhor, estou pronto a morrer. Senhor, estou pronto a dar minha vida. Diga, irmão, em nome de Jesus, responda isso com sinceridade. Não é para mim que você tem que responder. Por isso que eu disse que a resposta mais séria você dá dentro de você. Você acha que você honra o nome de Deus? Irmãos, tem uma frase fabulosa. Fabulosa que diz assim, você não sabe o sermão que você está pregando com a roupa que você está vestindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Seja bem sincero. Se eu viesse aqui na frente com um vestido bem decotado, você se importaria com o que eu estaria falando? Ia fazer uma... Olha, não ia crer na mensagem. Por quê? Irmãos, é muito sério eu falar uma coisa com a minha boca e agir diferente com a minha roupa. Minha roupa prega. Essa é uma realidade. Irmãos, quando eu falo algo, nós somos o povo do jeitinho brasileiro. Irmãos, eu vivi num país onde, olha, eu fui adventista a vida inteira. Tive pais sérios e firmes, que são adventistas todo o tempo. Meu pai e minha mãe eram sérios mesmo. Meu pai e minha mãe não brincavam com a gente. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Eu vivi num país desonesto, que vivia mentindo para poder tampar alguma coisa. Enrolando as pessoas. E eu cheguei nos Estados Unidos e eu tomei um susto. Porque as pessoas não fazem assim lá. Quando você diz assim lá nos Estados Unidos, eu não fui trabalhar porque furou o meu pneu. Eles correm e vão dizer, você precisa que eu te ajude a arrumar um pneu. Eles nunca pensam que você está mentindo para eles. Porque eles acreditam na tua palavra. Eles não têm esse costume, esse ranço de ficar mentindo um para o outro. Sabia disso? Então eles acreditam no que você fala. Gente, que triste é chegar numa igreja, irmãos. Numa igreja adventista, numa quarta-feira. E isso me aconteceu várias vezes. De chegar lá na frente, alguém falar assim, vamos orar, eu quero pedir oração pela minha irmã, que amanhã ela vai passar na alfândega, e precisa passar sem problema nenhum para entrar nos Estados Unidos. Irmãos, queridos, aonde nós estamos, quem somos nós? Quais são as bases mesmo da nossa vida? Quem somos nós de verdade? Qual é a verdade que professamos, que defendemos? Quem somos nós de verdade? Irmãos queridos, há um patamar que Deus criou para você e para mim, imenso, um nível dessa altura que Jesus planejou, e o diabo tem mantido a gente aqui, dizendo que não existe nada além daquilo que a gente tem visto. Ele faz configurar que o que nós sabemos, felicidade é só isso, e não é só isso, irmãos. Felicidade é algo muito maior do que você tem visto e pensado. Só existe felicidade, querido, se nós nos entregarmos completamente ao Senhor.
Quer que eu te diga uma coisa? Abre bem seu ouvido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra seu ouvido. Ouça isso aqui. Jesus subiu, saiu dali da ceia e foi para o Getsêmani. Anjos assistiram Jesus ali e ele chorou gotas de sangue, derramou gotas de sangue de suor. Foi ou não foi? Foi assim, não foi? E você sabe o que aconteceu? Um anjo do Senhor veio ajudar Jesus. Nessa mesma hora, Judas tinha ido lá no cenáculo, lá no local, na sala do trono, chamar o povo para vir prender Jesus. Disse, aquele a quem eu beijar. E eu me pergunto, por que tinha que ser com um beijo, né? Por que tinha que ser com um beijo? As cobras mordem pela boca, né? A traição é uma desgraça que só existe na mão do amigo. Não existe na mão do inimigo. Lá vem Judas, o traidor, com o bolso cheio de moedas, né? Em direção ao horto. E quando ele chega ali, Jesus se levanta dali de onde ele está e diz assim, a quem buscais? E alguém da turba ali diz o seguinte assim, a Jesus de Nazaré. E Jesus diz, sou eu. E diz que a turba inteira cai. E Judas cai junto. Eu me impressionei com isso, irmãos. Nenhum discípulo caiu, mas Judas caiu junto com a turba. Fum! Foi para o chão. Já parou para pensar isso, irmão? Judas caiu. Aí daqui a pouco eles se levantam. Por que Judas caiu? Eu descobri que tinha sido aquele anjo que tinha vindo ajudar Jesus, que se colocou, quando Jesus disse, sou eu, disse que o anjo se colocou entre a turba e Jesus. Irmãos, olha que impressionante. O anjo do céu se colocou entre a turba e Jesus. E de ordem veio do céu para que o anjo se afastasse e ficasse só Jesus e seus algozes. E o anjo teve que se afastar e deixar Jesus na frente daquela turba. Aí Jesus pergunta de novo, a quem buscais? Aí eles dizem, a Jesus de Nazaré. Aí ele disse, eu já vos disse, sou eu. E Judas então está no meio da turba, dessa vez ele não cai, porque o anjo não se coloca, né? E veio e beijou Jesus. E Jesus disse, amigo, a que vieste? Todos os discípulos correram na hora que Jesus foi preso. Judas não. Judas ficou ali. Judas acompanhou Jesus. Judas acompanhou Jesus todo o tempo. Ele estava na turba, ele estava acompanhando. Viram quando Jesus foi amarrado? Viu quando a orelha foi cortada? Viu quando Jesus foi levado e surrando Jesus? Judas não deixou Jesus um minuto sequer. Você sabia disso? Mas pelo motivo errado. Pelo motivo errado. Os discípulos fugiram, Judas ficou. E na hora que Jesus estava ali sofrendo, Judas permaneceu. Jesus passou a noite todinha em claro, Judas também. Sabe por que Judas passou a noite em claro? Porque ele estava pensando, que horas que ele vai se sair disso? Quantas vezes Jesus já se saiu do momento em que queriam prendê-lo? E Judas estava nervoso, que hora que ele vai se proclamar rei? Ele não vai deixar que o matem. E Jesus permanece calado. Jesus permanece calado. Meus queridos, nessa hora em que decidem matar Jesus, que ele já tinha apanhado muito, gente, trazem Jesus na frente do governador. Agora pasme o que você vai ouvir. Judas entra, aparece aquele homem alto, com o rosto desfigurado de angústia, no meio de todas aquelas pessoas, joga aquelas moedas no chão e diz assim, pequei contra o sangue inocente, soltem esse homem. Aí o sacerdote fica meio envergonhado, assim, olha para todos os lados e diz, o que eu tenho a ver contigo? Isso é problema seu. Irmãos, quer que eu diga uma coisa para vocês? Entre os bons existe amizade, entre os maus existe cumplicidade. Essa pessoa com quem você peca vai te trair. Os sacerdotes, na hora que viram Judas em maus lençóis, se dane, isso não é meu problema, se vira. Judas saiu dali, agarrou na roupa de Jesus e disse, Jesus, se livre, Jesus. Jesus olhou para ele calmamente e disse, para esta hora eu vim. Meus irmãos, para esta hora eu vim. E permaneceu quieto, todo ensanguentado e machucado. E Judas saiu dali dizendo, pequei, é tarde. E saiu dali e foi se enforcar. O triste resultado e a triste paga de continuar tendo duas vidas. Viveu com o Salvador,
dormiu com o Salvador, ouviu os sermões do Salvador, servido pela mesma mesa e pela mesma mão, enforcado. E agora vem o pior. Na hora que o povo vem subindo para o Calvário, está toda aquela turma vendo Jesus levar a cruz. De repente Jesus para no meio do caminho e a turba toda faz silêncio. Jesus olha para um certo local onde tem os restos mortais de um homem que Jesus conhecia e amava, Judas. Estava ali os cães comendo, e tinha sido, irmãos, com tanta força que Judas se jogou ali na forca, que o corpo dele se estraçalhou, irmãos, quebrou no meio. Eu não posso imaginar um negócio desse. E diz que os cães ficaram comendo. E aí os principais sacerdotes mandaram recolher os restos de Judas ali e mandaram enterrar. Eu nem sabia disso, fui saber disso fazendo a pesquisa. E os cães comendo as vísceras de Judas. Olha o fim de quem achava que podia reformar o governo de Cristo, que podia falar diferente do que Jesus já disse. Irmãos, quer que eu diga uma coisa para vocês? A mensagem que nós sabemos hoje é a mesma que Deus exigiu de Adão. A mensagem que nós sabemos hoje é a mesma que Deus exigiu da época de Noé. É a mesma que ele exigiu de Moisés, é a mesma que ele exigiu do povo de Israel, é a mesma que ele exigiu de Moisés, de Davi, de todo o povo de Daniel, do povo da época dele, durante a Idade Média inteira, e é o mesmo que ele vai exigir pela eternidade toda. O Senhor Deus não muda e nem tem sombra de variação sobre ele. As coisas relacionadas ao pecado vão terminar, mas os princípios de meu Deus serão eternos. Eternos, senhores. Em nome de Jesus, essa é uma luta desigual. Você, se estiver lutando contra Deus, a sua luta é perdida. Assim como foi a de Judas. Perdida. Meu irmão, minha irmã, é hora de reformar a vida. É hora de transformar a vida. É hora de modificar a sua história. Eu peço algo para você agora em nome de Jesus Cristo. Eu peço em favor da tua alma. Em nome de Jesus. Eu quero que você pense um minuto. Eu não sei se é possível, meu irmão, é possível que vocês coloquem só a letra do hino que nós cantamos? É possível colocar só a letra? Eu queria pedir a você que mantivesse calma mais um minuto. Eu quero que você leia a letra desse hino. E você pense se isso é para você. Se isso é para a sua vida. Se é para a sua história. E quais são as coisas que o Senhor Deus vai dizer para você para reformar, para modificar? Olha lá. Silenciosamente, não converse, leia isso. Todos prontos, disse o mestre, a comigo padecer? Por que Jesus diria essa palavra, padecer? Quer que eu diga uma coisa para vocês? Servir a Deus não é fácil. Nós estamos andando na contramão do mundo. Uma inversão de valores desgraçada e medonha e tremenda. Onde o errado passou a ser certo e o certo passou a ser errado. Irmãos, é tão triste você enfrentar o mundo, você olhar o que as pessoas estão dizendo, fazendo, comendo e vivendo por aí, e você fazendo o contrário. Irmão querido, eu sei que não é fácil, e eu sei que às vezes até parece impossível, essa é a verdade, mas em nome de Jesus, por Jesus tudo é possível. Aquele que venceu diz para você e para mim, não tem como permanecer da mesma maneira, se você tiver seriedade. Não tem como alguém ir para Jesus e não receber dele. Por isso que ele disse, vocês estão prontos a padecer. E acordando, responderam, irmãos, está na hora desse povo acordar. Irmãos adventistas do sétimo dia, meus irmãos da minha igreja, meus irmãos com quem eu vou conviver a eternidade inteira, nossos filhos dependem daquilo que pregamos, nossa igreja depende daquilo que fazemos, o mundo precisa do que nós sabemos. Acordando, irmãos, responderam, disseram o quê? Irmãos, quem que está pronto a morrer? Digam para mim. Pessoas que não estão prontas para largar uma coisa tão simples. Diga, irmãos. Quem que está pronto a morrer? E quer que eu diga uma coisa para você? Abre bem seu ouvido agora. No final, todo mundo vai ter que se arrepender, até o diabo. Depois do milênio, a humanidade inteira vai se ajoelhar na frente de Jesus e vai dizer, você está certo, você estava certo. Se todo mundo vai se arrepender, por que não se arrepende agora?
enquanto vai fazer alguma diferença. Depois não vai adiantar nada. É agora que é o momento. É agora o momento de você mudar. O que mais disse ali, ó? Olha lá. Sim, eis-nos prontos, Senhor, o quê? Irmãos, isso é poderoso demais. Senhor, pertencer ao Deus do universo, pertencer ao Senhor de toda a glória. Gente, pertencer ao Deus eterno. Queridos, vocês que estão aí em cima, sabe por que vocês vieram à existência, jovens de minha igreja? Sabe por quê? Porque lá fora está cheio de jovens mortos, apodrecendo no vício. E Deus apostou em você, disse, olha, eu vou mostrar para vocês como tem alguns que vão viver diferente. Como tem alguns que vão ser um exemplo para o resto. Por isso vocês vieram à existência. Não é para seguir a multidão. Olha aqui, olhe bem, Senhor, somos teus. Olha lá o que é a promessa. Veja aí, nós vamos ser... Oh meu Deus do céu, que palavra bonita, lealdade. Leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para onde? E a ser o quê? Há alguma mudança que você precisa fazer para isso ser realidade? Sim ou não? Há alguma coisa que é preciso acontecer na sua vida e na minha? Irmãos queridos, há um poder sobrenatural e sobre-humano para você e para mim, reservado para a sua vida. Se você me disser que você é velho demais para isso, eu te mostro Moisés. Ele tinha 80 anos quando começou. Ai, que Deus poderoso! Quando eu penso num Deus assim, me enche de emoção, irmãos. Para Deus não tem barreira. Não tem nada que a gente apresente para Deus que Ele ache e Ele entenda como desculpa. Você não pode dizer que você é velho demais. Se você diz que você é jovem demais, eu te mostro Samuel. Ele começou com 8 anos de idade. Se você disser que você não tem conhecimento e entendimento, eu te apresento Salomão. Se transformou no homem mais poderoso da terra, o mais sábio que existia. Se você comentar comigo que sua cor te atrapalha, irmãos, em nome de Jesus, o Senhor Deus não tem essas coisas não. Que Deus tão bom. Obrigado, porque meu Deus não tem preconceito nenhum. Queridos, o que Jesus oferece é o de melhor. É o mais poderoso, é o único que vale a pena. Você quer valor, mulher? Só tem valor quando você recebe de Deus. E então você vai entender que grande valor você tem como pessoa no mundo. E não é um homem, não é um filho que vai te dar esse valor. É Deus. É Deus. Irmãos queridos, o mundo precisa de alguém que tenha coragem de levantar a cabeça e dizer, Senhor, eu te pertenço. Eu te pertenço, Senhor. Quer que eu te diga uma coisa, meu irmão? Com que respeito eu olho para a cara de vocês? Com que respeito, meu irmão, minha irmã? Com que respeito, minha amiga? Vocês são filhos de Deus. Pertencem à minha igreja, a igreja que Deus escolheu para terminar a obra na terra. Isso me enche de respeito. Quer que eu diga uma coisa para você? O bom piloto faz de tudo para levar os passageiros de volta para casa. Se Deus visse você em pé quando deveria estar sentado, até onde você deixaria Deus ir para Ele fazer você sentar? Se Deus visse você em perigo, até onde você deixaria Deus ir na sua vida? Dentro de alguns dias mesmo, irmãos, eu tenho certeza disso, como eu sei que eu estou viva. Dias, vai ter terminado o tempo de graça. Irmãos queridos, falta muito pouco, você não pode ficar fora. Você tem vivido mais de que 3 anos e meio com Jesus. Você tem comido da mesa dele, irmãos. Você tem vivido com ele. Na verdade, não foi só Judas que traiu Jesus, irmãos. Pedro também. E eu também. Muitas vezes eu traí Jesus. Eu já me vesti como uma profana. Me perdoa. Eu já destruí o corpo do Espírito Santo muitas vezes. E eu tenho coragem de vir aqui para dizer para você que você está vendo um exemplar que é feliz no Senhor.
Irmãos, eu descobri o que é vida. Eu vi as uvas de Canaã, irmãos, e esse mundo perdeu valor. Sabia, minha irmã? Esse mundo perdeu valor. Não tem mais nada aqui que me interessa. Nada, 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 nada. Você foi destinado a algo muito maior do que você tem vivido. Vale a pena qualquer coisa que você faça, qualquer coisa para servir ao teu Senhor. Qualquer coisa. Irmãos, não vamos lutar contra nós. Nós devemos nos unir para salvar o resto de fora. Você não foi feito para sofrer, obrigado, irmão. Você não foi feito para sofrer, para passar o resto da vida claudicando, caindo, pecando em cima de pecados miseráveis, sendo que o céu é tão grande. Você não foi chamado para julgar ninguém. Você não foi chamado em nome de Deus para destruir, para trazer afronta para a igreja do Senhor. Irmãos, em nome de Deus, essa é a única coisa que eu tenho. Eu só tenho minha fé, eu só tenho minha igreja. Em nome de Deus, você foi chamado para defender essa fé, para levantar em nome de Deus essa bandeira. E quero que eu te diga uma coisa: nossa luta está terminando, nossa luta está acabando. Vale a pena, você vai viver para sempre sem miséria, sem dor e sem problema. Olha o próximo verso. Olha lá. Quando virmos o quê? Isso vai acontecer. Queridos, eu não posso enganar vocês. Ondas negras de tristeza sobre nós. Que mais? Olha ali. Eis-nos prontos a seguir-te. Ergueremos nossa voz, porque a coisa vai ficar muito difícil. Muito mesmo, irmãos. Eu imploro para você, não sai daqui falando mal da tua igreja, das pessoas da tua igreja. Você leu e ouviu. Você não nasceu para morrer enforcado. Algumas pessoas reclamam, sabe? E dizem assim: na época do povo do passado, Deus mandava apedrejar as pessoas. Eu quero te lembrar de duas coisas. Deus hoje não manda apedrejar pessoa nenhuma. Sabe por quê? A última praga vai apedrejar todo mundo. O Deus não mudou, não. A última praga vai apedrejar todos os que prevaricaram, todos os que desonraram o nome de Deus. E eu não queria que nessa lista tivesse irmão meu nenhum. Nenhum. Todas as pessoas que sentaram na mesma mesa que eu, irmãos queridos, que tomaram da mesma ceia, estiveram junto comigo no mesmo lugar. E para piorar, na hora que Jesus Cristo voltar, pelo resplendor da vinda de Jesus, a humanidade vai cair, como Judas caiu naquele dia. Lembra disso? A humanidade vai cair. Não vão aguentar ver o esplendor da vinda de Jesus. Você não. Com o rosto cheio de esplendor do céu, iluminado pelo Espírito Santo, vai estar pronto para dizer: Senhor, este era o nosso Deus a quem esperávamos, e Ele nos salvará. É isso que você quer para a sua vida? Até onde você deixa Deus ir? Agora minha pergunta: até onde você vai? No tempo que eu estudava lá no IAE, tinha acabado de morrer o filho do pastor Emilson dos Reis. E ele contou para nós na sala de aula um negócio muito sério. Sabe o que ele disse? Ele disse que o filho dele, no dia que morreu, ele pegou o caderno para olhar as últimas coisas que o menino tinha escrito. E disse que tinha a seguinte frase no caderno do filho: tenho ido com Deus tão longe que eu não consigo mais voltar. Ai, glória a Deus. Até onde você tem ido com Deus? Até onde você está pronto para ir? Irmãos, quando eu olho para vocês aqui, pessoas que me são muito caras, tem pessoas que acompanharam minha vida já há muito tempo aqui. Rec com a família dele, pastor Jonas, que veio lá de Palm Coast, está aqui. Ele era um pastor nosso lá em Palm Coast também, fazia parte da mesma igreja. Está ali o pastor Jonas. Meu esposo, que vive comigo a vida toda. Os irmãos aí que vieram de outras igrejas. Os senhores, meus irmãos, que fazem parte da minha história, que nasceu na mesma cidade que eu, Barra. Meu irmão Daniel, que eu tenho assistido e respeito muito os seus sermões, meu irmão. Deus lhe abençoe. Eu respeito muito o que você prega.
Senhores, ouçam aqui o que eu vou dizer para vocês. Em nome de Jesus. Quando eu vejo os senhores a quem eu respeito, me dói a minha alma parar para pensar que poderia faltar algum. Imagine para Deus. É uma ilusão você pensar, que de teus olhos vão ser limpas todas as lágrimas. Mas e da de Deus? Você pensa que Deus passou a odiar o diabo? Você pensa isso? Que de um momento para o outro Deus fala, agora eu te odeio, diabo. Você pensa que Deus não ama até aqueles que foram embora? Deus ama, mas estão perdidos. Sabia? Porque no coração de Deus não pode ter ódio. Então pensa nisso em nome de Jesus. Você nasceu para vencer e há poder suficiente para levar seus filhos a um patamar como você nunca imaginou. Para você, moça, ter um poder e um valor diferente do que é apresentado hoje no mundo. Quando você clica o nome mulher dentro de um computador, porque você quer uma imagem para apresentar na sua igreja de mulher, o que vem na tela, irmãos? Sabe quem é culpada disso? Nós mesmas. Se você quer saber, pelo tipo de vida que a gente leva. Se você mantivesse o respeito, o pessoal te respeitar. Pelo menos dentro da igreja vamos mudar esse tipo de atitude. Vamos trazer vida à nossa igreja. Por isso nessa hora, eu quero pedir para você em nome de Jesus, pela graça que é no nome do Filho de Deus, o meu Redentor, o teu Redentor, Filho de Deus. Ele está no lugar santíssimo agora, irmãos. Ele está lá querendo escrever sobre a sua vida, sobre a sua história. E o maior desejo de Deus é escrever na frente do teu nome, salvo, remido, redimido. E quem vai dizer isso para Deus escrever é você. Porque Deus quer. Mas quem vai dar ordem de que é que vai ser escrito é você. Porque no nome de muitos irmãos meus vai estar escrito, perdido para sempre. Por quê? Porque viveram como Judas. Você não precisa passar por isso. Irmãos, nós temos histórias horríveis como exemplo para nós no passado. Você não nasceu para isso, minha irmã querida. Você nasceu para vencer pela graça do Senhor. Você nasceu para algo muito maior do que você tem vivido. Eu vou cantar para o meu Senhor agora. Eu vou cantar um hino para Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu queria que enquanto você estivesse cantando, eu vou fazer um apelo, Senhor, não faço nenhum sermão sem apelo. Eu vou fazer um apelo, vou pedir pela sua vida, sim, Senhor. E você sabe o que eu vou pedir? Que você, em nome de Jesus, diga para Deus na hora que eu estiver cantando, Senhor, em nome de Jesus, não é que Deus precisa te tocar. Ele já te tocou, está te tocando desde que você nasceu. Não fica jogando para Deus a culpa da tua vida errada, dizendo, o dia que Ele me tocar eu mudo. O dia que Ele me tocar eu paro de comer errado. O dia que Ele me tocar eu jogo fora essas roupas que não prestam. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que dizer agora para Jesus, Jesus, eu aceito, eu mudo, agora me dê tua força. E aí Deus vai te dar uma força para você ser vencedor. Você nasceu para ser vitorioso no Senhor, para ter um poder sobre a terra, irmãos, para dizer para o universo todo, Senhor, Deus está certo e o diabo está errado. É isso que você diz quando você acerta. Entendeu? Pela graça de Jesus. Então enquanto eu canto, se você tiver algo para dizer para Jesus, você se coloca em pé, porque com a autoridade que Jesus me dá como serva dele, eu quero orar pela sua vida no final. Quero orar para que você se levante perante Deus e diga, Senhor, eu já quero estar contigo, quero viver agora como se eu já estivesse contigo no céu. Quero viver agora como se eu já estivesse lá. Quero viver agora como se eu já estivesse fora deste mundo. Você deve viver aqui como se já estivesse lá. Você é representante do mundo vindouro, pela graça e pelo poder de Jesus. Então fale com teu Deus. Eu duvido que Ele te diga diferente, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem tem falado comigo. Eu sei que mensagem eu estou pregando. Fale com o Senhor. Converse com Deus. Se você quiser, depois você fique em pé, porque eu vou orar por todos. Mas não se levante porque outro levantou. Levante-se só se você quiser, em nome de Jesus. Se você houver coisas para mudar, se tiver coisa para fazer transferência e mudança na sua vida, para o reino de Deus. Tantos são teus afazeres, que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração.
Oh, estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror! Com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios mesmo ver Cristo voltar. Queres mesmo ver Cristo voltar? Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Atleta do Senhor, você foi feito para mais, muito mais do que você tem ouvido e pensado. O Senhor planejou algo para você. Suas tendências herdadas e adquiridas podem ser vencidas. Você vai passar por momentos de muitas dificuldades, mas você não nasceu para passar por dificuldades pelo pecado. O Senhor Deus quer fazer você vencedor, em nome de Jesus. E é isso que o Senhor Deus planeja para a sua vida e para a minha. E nada mais, e nada menos do que isso. Vitória, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para nós nos ajoelharmos diante do Rei de toda a terra. Antes de se ajoelhar, eu quero dizer uma coisa para você. Na hora que eu me ajoelhar, eu vou estar falando com a sala do trono, onde está sentado alguém que me chama de filha, que não se importa de que eu chame de pai. Lá no centro de controle do universo, aquele homem que está sentado lá, aquele ser, não posso dizer homem, né? Que coisa horrível, né? Mas aquele ser que está sentado lá,
O Deus eterno, o único Deus, irmãos, o Deus eterno. Ele, irmãos, chama você de filho. Ele vai te ouvir, Ele vai me ouvir, porque eu vou orar em nome de Jesus, pela sua vida e pela minha. Vamos nos ajoelhar. Santo Deus e Pai, misericordioso Senhor, bendito, sagrado seja o teu nome, pelo dom do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Redentor, esse que está no lugar santíssimo do santuário celestial, para onde eu envio pela fé essa oração agora. Senhor, meu primeiro pedido, eu só vou verbalizar, Senhor, para que meus irmãos ouçam, porque eu tenho certeza que tu sabes o que eu vou falar. Senhor, eu confio na sua onisciência, na sua onipotência. Eu confio no Senhor, na sua soberania em todas as coisas, e entrego minha vida às tuas mãos, Senhor. Mas tu sabes, Pai de amor, o que eu quero dizer nesse primeiro momento, que eu quero lhe pedir em nome de Jesus. Pai, una o nosso povo para o serviço do Evangelho, Senhor. Pai de amor, nos una num único propósito. Limpa, Pai de amor, a nossa língua. Guarda a nossa língua de toda calúnia. Fecha os nossos ouvidos, Senhor Deus, a toda maldade. Que só de bênção se enche o nosso espírito. Que sejamos tão humildes e prudentes, que todos quando se achegarem a nós sintam a tua presença. Lava-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Tira-nos a paz, até que estejamos aonde o Senhor Deus planejou. Pai Santo, estamos ajoelhados na tua presença, porque sabemos que não temos mais nada no que nos ajoelharmos. Nós não adoramos o pau, a pedra, nenhuma imagem de escultura, como tu dissestes na tua palavra. Nós não esperamos nada neste mundo, nem nada deste lugar. Nós queremos somente o teu reino. Ajuda-nos para que teu reino viva em nós, para que possamos apresentar para as pessoas de fora. Não queremos ter o fim que teve Judas, Senhor. Em nome de Jesus, estamos reconsagrando nossa vida, nosso namoro, nossas panelas, nosso guarda-roupa, nossos olhos, nossos sentidos, nossa mente, nosso coração. Em tuas santas mãos, Senhor. Se há alguma pessoa, Pai de amor, que se sentiu ofendida nesta manhã, nesse momento, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor cure esse coração. Porque esse instrumento teu, Senhor, é muito miserável, falho, e não tem condições, Pai de amor, de falar a beleza e a grandiosidade de tudo que o Senhor tem me mostrado. Mas eu te peço que com teu Santo Espírito tu fales a esta alma, e ajude para que se levante, Pai de amor, deste lugar, enobrecida, poderosamente enobrecida, andando ali fora, Senhor Deus, e pisando nas ruas fora desta igreja, com todo o poder e alegria de quem um dia vai possuir a terra. Em tuas mãos, Pai de amor, eu coloco o teu povo e a mim mesma. E aqui estou eu e meu esposo, Senhor. Mais uma vez eu te digo, dá-me, Senhor Deus, o teu poder. Dá-me, Senhor Deus, a tua força e a tua coragem. Se necessário for, Senhor, eis-me aqui pronta para morrer pela tua causa. Em nome do Senhor Jesus, realiza a obra para a qual tu nos chamastes. Ensina-nos e mostra-nos o que fazer e como viver, e te seguiremos, Senhor. Em nome de Jesus, pelo poder que é em Jesus, queremos estar entre aqueles que tu vistes entrar nas mansões celestiais pelas portas. Em tuas mãos entregamos nossa vida, entrega o teu povo, esta igreja, te entrego todos os visitantes, ajuda-os para que tenham entendido, Pai. Trabalha neles, Pai de amor, para que saibam que existe uma vida melhor do que este mundo lá fora tem oferecido. E ajuda-nos, ó Pai, trabalha em nós, encha-nos do teu Santo Espírito de tal maneira que andemos aí fora, levando, distribuindo, espalhando, Pai de amor, a luz que vem do teu trono. Em nome do Senhor Jesus, o Redentor do Universo, que está no lugar santíssimo do santuário celestial, neste momento eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém.